E nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o secretário de Estado da Fazenda, Rafael Fonteles, a quem a gente deseja uma boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. O secretário vem aqui nos falar acerca dos resultados do Refis, um programa de refinanciamento de contribuintes que tinham dívidas com o Estado. O prazo para renegociação encerrou ontem e a gente começa perguntando em termos de números. O que o Refis gerou para o Estado? Bom, perfeito. De fato, ele é um programa importante que deve ser usado excepcionalmente, até porque ele tem uma, digamos assim, ele é antipedagógico do ponto de vista fiscal, porque ele termina estimulando os contribuintes que não regularizaram-se na data devida a aproveitar esse momento. Porém, nós vivemos uma situação excepcional que precisa de uma medida como essa. E tanto precisa que foi bem sucedido. Foram mais de 250, quase 300 milhões de reais negociados. Aí você tem os descontos da anistia de juros e multa. Isso deve ficar em torno de 220 milhões de reais. E já entraram nos cofres cerca de um terço disso, em torno de 72 milhões de reais, com o pagamento das entradas ou aqueles que pagaram à vista. Então, sem dúvida, foi um programa bem sucedido. Esse fluxo de recebimentos futuros do que foi parcelado também poderá ser securitizado em alguns meses, ou seja, mais recursos do curto prazo nós teremos, justamente para ajudar a atravessar essa gravíssima crise fiscal que vivem todos os estados da Federação e também a União Federal. Atingiu a expectativa, secretário? A gente sabe que o passivo a receber por parte do Estado é muito maior. Superou a expectativa. Com base nos refis anteriores, teve refis inclusive no ano passado, a gente até achou que pudesse, por ter tido ano passado, ter uma adesão menor, mas foi o maior refis da história do Piauí, mesmo tendo vindo de uma sequência de refis aí a cada ano. Ou seja, uma demonstração de que, de fato, os empresários contribuintes estavam com dificuldade, estavam declarando o imposto devido, porém com dificuldade de honrar o pagamento pela questão econômica, pela crise econômica que viviam. Então, ganhou o Estado do Piauí, ganhou a sociedade e também os contribuintes puderam se regularizar. O prazo foi encerrado, não será prorrogado e, pela determinação do governador, não teremos um outro programa desse de refis durante o mandato dele. Secretário, no começo desse ano, o senhor chegou a vir aqui ao Jornal do Piauí e a gente conversava sobre essa questão da crise, das finanças. O senhor falava que seria um ano realmente muito difícil, como foi. Já estamos chegando ao final do ano. Qual é a sua expectativa agora para 2017? 13º, por exemplo, a gente tem algum comprometimento em relação aos servidores? Não, a gente já está dando essa tranquilidade aos servidores de que a tabela será cumprida. A duras penas, é verdade, porque, como você bem frisou, a gente achava que tinha que atravessar 2015 porque 2016 viria melhor. Não veio, veio muito pior. E a expectativa para os próximos meses, eu diria até o primeiro semestre do próximo ano, é de uma continuidade dessa crise econômica, até porque as medidas que ainda estão sendo tomadas pelo Congresso Nacional e pelo governo federal demoram alguns meses para repercutir. Então, a economia real, a crise fiscal, irá continuar pelo menos por alguns meses. Então, aperto de cintos continua, reprogramação do fluxo de obras, por exemplo, de investimentos, termina sendo necessário para que não se atrase a folha e nem paralise serviços essenciais, notadamente educação, saúde e segurança. Uma fonte importante de recursos para o Estado é o dinheiro da repatriação, secretário. Há novidades em relação a isso? Bom, foi divulgado agora há pouco, em primeira mão aqui, posso colocar para você da Cidade Verde, o governo federal fechou o balanço desse programa em 51 bilhões de reais entre imposto de renda e multa arrecadados. Há consenso já que o dinheiro do imposto de renda será repartido, conforme a regra do imposto de renda, com estados e municípios. Isso daria para o Piauí em torno de 180 milhões de reais. Isso é que vai também dar um alívio para a gente cumprir esses compromissos, né, com a folha e com os principais serviços. Porém, nós entramos com ação na Justiça, o governador pioneiramente fez isso, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para que o dinheiro da multa também, que na nossa visão é derivado do imposto e, portanto, tem a mesma natureza do imposto, também seja repartido. Aí seriam mais outros 180 milhões. Ficamos na expectativa da decisão do Supremo, foi um mandato de segurança impetrado, então esperamos a qualquer momento ter essa notícia que aguardamos ansiosamente. Diante desse cenário que o senhor já projetou de dificuldade para o primeiro semestre, pelo menos de 2017, quais as alternativas
que serão implementadas no intuito de minimizar esse impacto na economia do Estado, secretário? É o que nós já estamos fazendo. Nós já estamos num ajuste fiscal do Estado desde o ano passado. E isso deve ser aprimorado, inclusive revisando todos os contratos, todos os elementos do custeio da máquina pública. A dificuldade é porque, exatamente, Tiago, o 93% do gasto público, a população precisa estar consciente disso, pelo menos 93%, é de natureza obrigatória. É salário, é pagamento de dívida, é repasse aos poderes, é o mínimo constitucional da saúde e educação. Então, o poder, digamos assim, discricionário do governador está em apenas 5% a 7% do orçamento. Então, o que se pode cortar é dentro dessa pequena fatia do orçamento. Por isso que não é fácil. É o que nós podemos fazer, por isso que os cortes, o aperto de cintos é constantemente feito. E continuar com essas estratégias, diria, criativas de aumento de receita. Então, tem a securitização da dívida ativa, teve o Refis, tem o programa da nota piauiense, tem a loteria piauiense, que é uma promessa, ainda não temos números robustos para apresentar, porque demora a cultura a voltar, dos apostadores voltarem a apostar com frequência, mas são algumas apostas que nós temos. E de resto, não é, ajudar o governador, que é um líder nacional, e a bancada piauiense, a dar sua contribuição para a resolução da crise política nacional, que, consequentemente, vai ajudar a resolver a crise econômica. E torcer para que as medidas implementadas pelo ministro Meirelles realmente funcionem. A gente tem algumas dúvidas, tem algumas ressalvas, mas, de toda forma, torcemos para que dê certo. Nós queremos agradecer ao secretário de Estado da Fazenda, Rafael Fonteles, pelas informações que nos trouxe. Eu que agradeço, Tiago, sempre à disposição. Uma boa tarde para o senhor.